Tudo bem, pessoal? Dando prosseguimento à nossa discussão sobre geometria plana, aqui é a segunda aula. Nós vamos discutir segmento de reta. Okay? O que seria o segmento de reta? O segmento de reta é um pedaço da reta. A reta em si, ela não tem começo e nem fim, ela é infinita para ambos os lados. Esse símbolo aqui ele representa infinito, é como se fosse um 8 deitado. A reta R ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda, nessa nossa referência aqui. Agora, se eu tomar como referência dois pontos A e B dentro dessa reta, eu vou ter mais duas definições. Além da reta em si, definida por A e B, eu vou ter uma semirreta iniciando em A, passando por B e indo para o infinito, certo? Isso daqui é uma semirreta. E eu posso ter também, simplesmente entre o ponto A e B, um segmento de reta. O segmento de reta ele é um pedaço da reta. Tá? Ele tem começo e tem fim. E ele tem uma medida embutida nele. Ele não é infinito. A semirreta ela é um elemento infinito também, mas ela tem um ponto de partida. Ela é infinita aqui só para a direita. A reta ela é infinita para a direita e para a esquerda. E o que é o segmento de reta? O segmento de reta é um excerto da reta. É um segmento. Essa vai ser a discussão de hoje. Os conceitos: segmento de reta. Dados dois pontos distintos, a reunião do conjunto desses pontos com o conjunto dos pontos que estão entre eles é um segmento de reta. Vamos traduzir essa matemática aqui. Dados os pontos A e B, sendo que A é diferente de B, em geometria, quando uma coisa é diferente da outra, quer dizer que ela não ocupa o mesmo lugar no espaço ou no plano. Tá? O segmento de reta AB, indicado por AB com um traço em cima, é o que segue. Temos aqui uma reta, que pode ser uma reta R ou S, ou qualquer que seja a letra. Temos os pontos A e B. E entre os pontos A e B, temos uma infinidade de pontos. Esses pontos eles estão sendo representados pelo ponto X. Então, o ponto X é um ponto qualquer entre A e B. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar. Porque aqui dentro de AB eu tenho infinitos pontos. O resultado vai ser isso aqui. O segmento AB. Isso é um segmento de reta. O segmento de reta AB vai ser igual a os pontos A e B unidos com os pontos X, tal que X está entre A e B. Então, eu estou falando que o segmento AB ele é o ponto A com o ponto B unido com os pontos X que estão entre A e B. Tá? Infinitos pontos aqui. Eu posso tomar como referência quantos pontos eu quiser. Essa é a definição de segmento de reta. O que seria uma semirreta? Como eu discuti no começo, semirreta, dados dois pontos distintos A e B, a reunião do segmento de reta AB com o conjunto dos pontos X, tais que B está entre A e X, é a semirreta AB, indicada por AB com uma flechinha em cima. Vamos traduzir de novo. O ponto A é a origem da semirreta AB. Nesse caso aqui, eu tenho o ponto de partida que é o ponto A. Eu vou chegando para a direita, certo? E vou até o infinito, porque a semirreta também é um elemento infinito. Agora, por definição aqui, eu tenho um ponto B. Tá? Então, eu tenho o segmento de reta AB, mais o conjunto de infinitos pontos que estão à direita desse segmento aqui, que são suportados pela reta R. Aqui que está vamos dizer assim, a
a escrita, a parte literal, que seria assim, a semirreta, ela vai ser o segmento AB, unido com os pontos X, tal que B está entre A e X, B está entre A e todos os pontos X que estão à direita do segmento. Então essa aqui é a definição formal de semirreta. Nota que se eu tiver uma reta R e tiver um ponto de partida A, eu vou ter duas semirretas. Vou ter a semirreta AB e vou ter a semirreta AC, sendo que a primeira letra define o ponto de partida e a letra à direita dessa origem vai ser um ponto de referência pelo qual eu vou passar a semirreta. Se eu estiver falando para você da semirreta AC, certo? Eu estou falando dessa semirreta aqui. Se eu estiver falando AB, eu vou estar falando dessa semirreta aqui. Se eu tivesse um ponto, vamos dizer R, aqui, à esquerda do ponto A, e eu tivesse interessado na semirreta AR, a semirreta AR seria coincidente com a semirreta AB. Tá? Trata-se da mesma semirreta. Tá? Só uma formalidade aqui, tá? Uma coisa interessante. Não importa se ela estiver apontando para a esquerda aqui nesse caso, isso é uma dúvida muito comum, tá? Não importa que a semirreta esteja apontando para a esquerda, a notação aqui em cima, o chapeuzinho do segmento, vai ser sempre para a direita, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui que está muito poluído esse slide. Vamos ver aqui. Beleza. Aqui de volta. Essa simbologia você também vai encontrar na física, no estudo de vetores. O pessoal que já está mais adiantado em cursos de engenharia, já vai ter a geometria analítica e vetores, né? A malfadada GA, que reprova muita gente no curso superior, tanto em engenharia quanto em outros, né? Tá com o terror. Vetor, ele também é definido como se fosse uma semirreta. Tá? Ele tem essa flechinha em cima, né? Ou então o vetor pode ser definido por simplesmente uma letra e essa flechinha em cima. Tá? Mas no começo, nas definições, a gente costuma também colocar essa anotação com a setinha em cima do segmento para indicar que ele é um vetor. Tá? Só que não confunda com o nosso curso aqui, porque a gente está tratando de geometria e a semirreta ela é infinita. O vetor ele pode ter uma representação começo e fim, certo? Ele pode ser AB assim, partindo de A indo para B, só que ele tem um fim, porque um vetor ele tem direção, sentido, certo? E intensidade. A direção vai ser geralmente dada a reta de suporte aqui, vai ser uma direção, um sentido partindo de A para B, porque não adianta só falar que tá, beleza, tá aqui em cima dessa reta, mas eu tenho que falar, tá, de onde para onde? Partindo de A para B, né? Que daria o sentido, e também a intensidade que seria dada pela medida do segmento, né? Então é um estudo interessante para quem for dar prosseguimento estudo em física nessa parte aí, que usam uma simbologia semelhante a que a gente está discutindo nessa parte da geometria, tá? Segmentos consecutivos. Dois segmentos de reta são consecutivos, C e somente C, uma extremidade de um deles, também extremidade do outro. Uma extremidade de um coincide com a extremidade do outro. Coincide com a extremidade do outro, em que sentido? Não importa se eles são colineares ou se eles não são pertencentes à mesma reta. Nesse caso aqui temos A e C e temos um ponto intermediário B. Esses segmentos eles são consecutivos, tá? Porque se eu fosse desenhar com um lápis ou uma caneta, eu partiria
eu partiria de A para B, por exemplo, certo? Eu não tiraria a caneta do papel e chegaria no ponto C. São consecutivos nesse caso. Nesse outro caso aqui também temos mais dois exemplos de segmentos consecutivos, partindo de M, passando por N, chegando em P. Temos R, passando por T, chegando em S. Também são segmentos consecutivos. Tá? São segmentos que eu não preciso tirar a caneta ou o lápis de cima do papel para desenhar. Segmentos colineares. Beleza. Se eles são colineares, eles estão na mesma reta de suporte. Eles fazem parte da mesma linha. Então, se eu tiver uma reta R lá, tiver vários pontos aqui em cima da mesma reta, se eles estiverem alinhados, eles são colineares, em cima da mesma linha. Tá? Então, eles estão em cima da mesma reta. Aqui, nesse primeiro exemplo, A e B, e C e D, eles são colineares, porque eles estão em cima da mesma reta de suporte R. Só que o AB ele não é consecutivo com o CD, porque o B é diferente de C. O B não coincide com C nesse caso. Então eu não tenho um par de segmentos consecutivos. Já nos outros dois casos aqui eu tenho sim segmentos consecutivos e eles também são colineares, porque eles estão em cima da mesma reta de suporte. Tá? Agora, se eles forem consecutivos e colineares, eles são chamados de adjacentes. Tá? É o caso particular. Se eles forem colineares e consecutivos, por consequência, eles são adjacentes. Isso quer dizer o quê? A intersecção dos dois segmentos aqui, estando em cima da reta de suporte, vai ser um único ponto, e esse ponto vai ser o ponto de junção entre os dois segmentos. Né? Nesse caso aqui temos a intersecção do segmento MN com NP, e o ponto de intersecção entre eles é o ponto N. Do mesmo modo, nós temos o ponto T, né? Que é o ponto de conexão entre os dois segmentos adjacentes RS e ST. Então, caso particular, se eles são consecutivos e colineares, eles são adjacentes. Essa formulação, toda essa notação aqui, ela é importante porque não é uma simples decoreba. Às vezes, o problema em si, ele vai exigir que você abstraia a partir de um texto. Então, ele vai dar lá texto, 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 adjacentes, texto, texto, texto. Então, você vai ter que, no meio daquela parada toda, saber, putz, é adjacente. O que quer dizer adjacente? Ah, adjacente é consecutivo e é colinear ao mesmo tempo. Tá? É para isso que a gente está fazendo todas essas definições aqui. Né? Congruência de segmentos. A congruência a gente representa por esse símbolo aqui, é um sinal de igual com um tracinho a mais. Tá? Essa é a simbologia de congruência em geometria. É uma noção primitiva que satisfaz isso daqui, é reflexiva. Certo? Todo segmento ele é congruente a si mesmo. Ela é uma propriedade simétrica. Se AB é igual a CD, então o CD é igual a B. Tá? Se 2 é igual a 2, então 2 é igual a 2. Certo? Não importa a ordem. Tá? É isso que essa propriedade está querendo dizer. O que mais? A propriedade transitiva ali, número 3. Propriedade transitiva, se AB é igual a CD e se CD é igual a EF, então AB é igual a EF. Eu estou falando igual, mas é no sentido de congruência, tá? Temos aqui AB congruente a CD, certo? E temos CD, a segunda parte aqui, né? Congruente a EF. Bom, por lógica, se uma coisa é igual a uma segunda, e essa segunda é igual a uma terceira, a primeira vai ser igual à terceira.
Então é a propriedade transitiva da congruência, tá? Que mais? Postulado de transporte de segmentos. Dados um segmento AB e uma semirreta de origem em A', existe sobre essa semirreta um único ponto B', tal que A'B' seja congruente a AB. Isso nada mais é do que eu dizer o seguinte: eu posso pegar esse segmento aqui e jogar esse segmento aqui em cima da semirreta. Tá? Eu posso transportar essa medida aqui e colocar ela aqui em cima. Né? Isso é muito utilizado quando eu lido com projeções, quando eu preciso fazer a projeção de um ponto para cima de uma reta, ou quando eu preciso fazer algum transporte de segmento de um lado para o outro. Muito utilizado em desenho técnico também. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu tenho um segmento CD e eu tenho essa semirreta aqui, corta, postulado do transporte de segmentos. O que isso significa? Dados um segmento AB e uma semirreta em origem em A', existe sobre essa semirreta um único ponto B', tal que A'B' seja congruente a AB. Isso quer dizer o seguinte: o ponto A pode ser transportado aqui para o ponto A' e o ponto B pode ser transportado para o ponto B'. Tá? Com isso, se eles mantendo a mesma distância entre eles, AB mantendo a mesma distância entre A' e B', esse segmento aqui ele vai ser congruente ao original. O segmento que eu coloquei em cima da semirreta vai ser congruente ao inicial, que foi o AB. Isso aqui a gente usa bastante quando a gente precisa fazer em geometria, em desenho geométrico, perdão, a gente precisa fazer o transporte de uma medida para uma outra posição. A gente costuma fazer essa medida com o compasso em vez da régua. Então a gente pega, posiciona o compasso aqui, toma essa medida aqui, né, com o compasso. Aí pega o compasso com a mesma abertura, com o mesmo ângulo que foi aberto inicialmente, posiciona o compasso aqui, né, e essa medida ela vai ser constante. Né? O método que a gente tem em desenho geométrico, em desenho técnico, para poder fazer o transporte de uma medida. É muito prático esse método. Basicamente eu estou pegando o segmento aqui AB e transportando para cima da semirreta e vai se configurar no segmento A'B'. Comparação de segmentos. Dois segmentos A e B, e C e D. Pelo postulado do transporte podemos obter a semirreta AB, um ponto P, tal que AP congruente a CD. Vamos lá. Eu tenho as três semirretas aqui, eu vou fazer um transporte de segmento e vou comparar com a medida inicial. Beleza. Imagina que aqui eu tenho um segmento A, B. Ele vai de A até B. Imagina agora que eu peguei esse segmento CD, certo? Peguei o compasso e coloquei ele aqui, certo? Eu transpus ele aqui. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para comparar com o segmento original AB.
Nota que agora eu estou colocando um ponto P, que vai ser coincidente ao ponto D do segmento original. Isso quer dizer que AP é congruente a CD. Beleza. Nota que aqui é como se fosse o CD. Em comparação com o total AB, eu noto que o CD ele é menor que o AB, ou que o AB é maior que o CD. E com isso eu consigo fazer comparações entre segmentos. Tá? É a mesma coisa que se eu pegasse um segmento CD, colocasse aqui uma semirreta A, B, pegasse aquela medida ali com um compasso, essa medida CD, e colocasse aqui em cima. Pronto, coloquei aqui em cima, só que esse ponto aqui, eu vou colocar aqui em cima da semirreta, é só questão de nomenclatura. Eu coloquei P, mas na verdade ele seria coincidente com o ponto D ali em cima, certo? Só transpus o segmento aqui para cima da semirreta. E comparei com a medida AB. E aqui eu estou vendo que o AB, a distância entre A e o B, vai ser maior que a distância entre C e D. Tá? Eu consigo fazer isso com todos os outros segmentos ali, mas em particular esse daqui, a segunda demonstração aqui, está falando que o AB ele é congruente a CD. Né? Porque o B ele subiu um pouquinho aqui, ele veio parar aqui em cima. Tá? Nesse caso eu consegui ajustar a distância do CD com o AB. E nota que eu estou representando as medidas não por valores numéricos, mas sim por tracinhos. Tá vendo aqui? Ó? Esse tracinho aqui, um só e um só, isso quer dizer o seguinte: dentro desse exemplo aqui, o CD ele tem a mesma medida do AP. Tá? Do mesmo modo, nós temos aqui dois tracinhos. Esses dois tracinhos aqui indicam que esse segmento aqui, CD, é igual ao AB. Beleza? E aqui é a mesma coisa. CD vai ser congruente ao segmento CD. CD vai ser congruente ao AP. Tá? Meio confuso? Sem problema. Na prática, isso aqui é muito mais fácil. Tá? Isso aqui é só a definição formal, tá? De como se faz a comparação de segmentos. Dando prosseguimento, isso daqui foi o que a gente discutiu antes, né? É uma explicação mais detalhada. E para a adição de segmentos, dois segmentos AB e CD, tomando-se numa semirreta qualquer de origem R, os segmentos adjacentes R, P e PT, tais que RP igual a AB e PT igual a CD. Certo? Isso quer dizer o seguinte: dizemos que o segmento RT é a soma de AB com CD. Isso quer dizer que se eu colocar o AB em cima da semirreta, com origem em R, né, tendo a mesma medida do segmento original, só que agora eu vou representar por RP, pegar o C, colocar aqui em cima do P, pegar o D, colocar aqui e manter a mesma distância, os dois tracinhos aqui, certo? Como a medida entre C e D é a mesma, como sendo entre P e T, eu vou ter que RP igual a AB, PT igual a CD. A soma dos dois aqui na semirreta, ela vai representar a soma de AB com CD. Isso significa que eu peguei o segmento original AB, transpus aqui, pus em cima aqui, virou RP. Vou pegar o CD e transportar aqui para PT, certo? Com uma medida diferente, né, do outro segmento, né? AB é diferente de CD, porque aqui tem um tracinho e aqui tem dois, isso significa que eles têm medidas diferentes. Coloquei os dois na mesma reta, alinhados, são adjacentes, colineares e consecutivos. E por consequência eu tenho que a soma RT, desde R até T, vai ter a medida de AB somada com CD. E também que vai ser RP igual a PT.
RP mais PT vai ser igual a AB mais CD. Tá? Geralmente é isso que eu faço para somar segmentos. É muito utilizada essa técnica em desenho técnico mecânico. Né? Adição de segmentos, que a gente já comentou, só que agora tratando-se de uma multiplicação. Tá? Eu posso ter um segmento de origem AB, tá? E esse segmento de origem, se eu multiplicar ele várias vezes, eu consigo um segmento novo. Nesse exemplo aqui a gente está usando o segmento RS. E em particular o RS ele tem 5 vezes o tamanho de AB. Tá? Outra demonstração é feita em vetores. Tá? Se eu posso tratar geometricamente um vetor, se eu realmente pegar a medida dele aqui e falar, não, essa distância AB, esse segmento AB vai ser um vetor V, certo? Vou colocar a letra minúscula. Um vetor V, né, que vai de A a B. E vamos supor que esse aqui é um vetor velocidade. E esse tamanho de segmento AB, vamos dizer que ele corresponda... Vou só chutar um valor aqui. Metro por segundo. 1 metro por segundo. Se eu quiser um vetor de 5 metros por segundo, o que eu vou fazer? Eu posso pegar o compasso, né, e graficamente adicionar 1, 2, 3, 4, 5 vezes o vetor V, né? V, 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 V e V. E aqui eu tenho 5 vezes o tamanho do vetor V. 5 vezes V. Isso que eu faço em geometria analítica, né, em vetores. Como eu lido com segmentos que são originados a partir de uma unidade, que seria nesse caso AB, 5 unidades corresponde a RS. Né? Essa é a utilidade prática dessa adição de segmentos. Tá? E aqui eu estou dizendo que RS é N vezes o tamanho de AB. E nesse caso, N corresponde a 5. Ok? Ponto médio de um segmento. Se eu tenho o segmento AB, né, e eu quiser dividir ele exatamente no meio, vou colocar a tesourinha aqui, cortei no meio, cortei em 2 pedaços iguais, certinho. Esse ponto no qual eu cortei o segmento AB, em 2 partes iguais, ele é o ponto médio. Uma definição muito importante em geometria, tá? Ponto médio do segmento. Então, a definição formal, um ponto médio M do segmento AB vai ser médio C e somente C. M está entre A e B e AM é igual a MB. AM é igual a MB. Tá? Essa é a definição formal. M pertence ao segmento AB e MA igual a MB. Tá? Essa é a definição de ponto médio do segmento. A medida de um segmento agora. A medida de um segmento AB será indicada por MAB, mas a gente quase não usa isso daqui, tá? Isso daqui é uma definição muito formal. A gente simplesmente chama de AB. Às vezes, nem com o tracinho aqui, mas é bom colocar o tracinho para se identificar como segmento de reta, tá? Porque senão causa um pouco de confusão. Mas para dizer assim, falado, é simplesmente AB. A gente não fala AB tracinho ou segmento AB, simplesmente fala AB. A medida de um segmento não nulo é um número real positivo. Real positivo porque a gente não consegue ter medida negativa, tá? Associado ao segmento de forma tal que segmentos congruentes têm medidas iguais e reciprocamente segmentos têm medidas iguais são congruentes. Beleza? AB igual a CD, por quê? Porque eles têm medidas iguais. E se eles têm medidas iguais, eles são congruentes. Tá? A segunda definição, se o segmento é maior que o outro, sua medida é maior que a desse outro. Meio que óbvio. AB sendo maior que CD,
Então a medida de AB vai ser maior que CD. Se o AB mede 7 e o CD mede 4 centímetros, justamente as medidas são diferentes, o AB é maior que o CD, a medida de AB é maior que o CD. Definição óbvia. E um segmento soma está associado a uma medida que é a soma das medidas dos segmentos parcelas. Isso quer dizer o seguinte: eu tenho o segmento soma, que ele vai ser o resultado de dois segmentos parcelas, que são parcelas. Tá? A medida total, a medida soma, que vai ser representada pela medida de RS, vai ser a medida de AB com a medida de CD. Certo? Se eu tenho 10 metros, vai ser igual à medida de, vamos supor, 4 metros mais 6 metros. Né? Tenho o segmento AB medindo 4. Eu tenho o segmento CD medindo 6. Se eu for colocar os dois na mesma semirreta, tenho AB medindo 4. Eu tenho CD medindo 6, sendo que eu vou colocar C coincidente com B. E nisso eu tenho um segmento total, que vai ser o meu segmento RS, total de 10 metros. Ok? Outra definição um pouco óbvia, né? Porque não tem como dois segmentos serem iguais se eles não têm medidas iguais, tá? E tem essa subdefinição que é um segmento, ele pode ser uma soma de parcelas, tá? Pode-se fazer a subtração também, mas não é uma coisa muito lógica, muito óbvia, tá? Porque não se tem medidas negativas, tá? As medidas são sempre tratadas como números reais positivos. Beleza? Vamos falar dos submúltiplos e múltiplos das medidas de um segmento. Geralmente a gente trata as medidas em metros, né, por conta do sistema internacional. E os submúltiplos e múltiplos, a gente pode ter o decâmetro 10 vezes, se não me engano hectômetro são 100 vezes, me corrija se eu estiver errado, e o quilômetro 1000 vezes o metro. E o decímetro, que é o metro dividido por 10, centímetros, metro dividido por 100, milímetros, metro dividido por 1000. Em física a gente costuma, principalmente medida de volume, usar o decímetro, porque um decímetro cúbico ele corresponde a 1 litro, certo? E milímetros, que são as medidas usualmente trabalhadas em mecânica, e centímetros, as mais usuais em engenharia civil, só para dar um paralelo aí de que tipo de medida que a gente costuma usar em determinada tecnologia. Tá? Com isso eu concluo a aula e muito obrigado. Até a próxima.